Não tome esse comprimido, senhor. O sussurro urgente da filha pequena da governanta fez Alessandro Moretti, o chefe da máfia, congelar bem antes de levar o comprimido aos lábios. Naquele instante, ele achou que fossem apenas as palavras inocentes de uma criança pequena. Mas o olhar sério e preocupado nos olhos dela o fez decidir parar. Ela jamais imaginou que uma decisão tão pequena abriria um segredo aterrorizante escondido dentro da própria mansão. O que Alessandro descobriu depois não apenas o deixou sem palavras, mas também o forçou a duvidar até das pessoas mais próximas e daqueles em quem mais confiava. A partir daquele momento, a vida e todo o império do chefe da máfia começaram a entrar numa tempestade que ninguém poderia ter previsto. Alessandro baixou a mão e recolocou o comprimido na bandeja de prata à sua frente. Ele virou a cadeira de rodas para ficar de frente para a porta. A menina ainda estava ali parada, as duas mãos agarrando a barra do vestidinho. Ele não falou de imediato. Apenas olhou para ela com os olhos de um homem que já havia lido centenas de mentirosos ao longo da vida e não encontrou nenhum vestígio de mentira naquele rostinho. Fez um gesto suave para que ela entrasse. Emma deu 3 passos à frente e parou a um braço de distância da cadeira de rodas, sem tirar os olhos dele. Alessandro perguntou, bem baixinho, por que ela havia dito aquelas palavras. Emma respondeu com uma voz clara e firme, que não parecia nem um pouco a voz de uma criança. Era a voz de uma menina que já tinha ouvido as mesmas palavras do avô tantas vezes que agora as carregava dentro do peito. O avô dela, disse a menina, era um curandeiro popular no Brooklyn, um homem que tratava ossos, músculos e pessoas que não conseguiam mais andar. Emma começou a contar a história. Algumas semanas antes, enquanto a mãe limpava o corredor do andar de cima, a menina tinha permissão para sentar do lado de fora da sala médica e esperar. Pela fresta da porta, ela tinha visto Isabela, a noiva do patrão, entrar às pressas para pegar o frasco de comprimidos. Como estava com tanta pressa, um único comprimido branco caiu no chão de ladrilhos e ninguém percebeu. Emma o pegou. Naquela noite, de volta à casinha atrás do jardim onde morava com a mãe, ela mostrou o comprimido ao avô durante uma de suas visitas. Emma fez uma pausa, enfiou a mão no bolso do vestido e tirou um saquinho plástico transparente. Dentro havia um comprimido branco. Era idêntico ao que estava na bandeja de prata diante de Alessandro. A mesma cor, o mesmo tamanho, a mesma linha fina no meio. O avô dela tinha segurado o comprimido sob a luminária por muito tempo. Depois o colocou sobre a mesa, olhou para Emma e falou com uma voz que ela nunca tinha ouvido antes. Ele disse a ela que aquele comprimido não era um remédio de recuperação muscular. Disse que era o tipo de comprimido que fazia os músculos enfraquecerem devagar. Disse que, se alguém continuasse tomando por tempo suficiente, o mundo acreditaria que era uma complicação natural depois de um acidente. Sem dor, sem febre, sem sinais de alerta, apenas uma morte disfarçada de passagem do tempo. Alessandro ficou em silêncio por um longo momento. Nos últimos 4 meses, 4 médicos especialistas diferentes haviam lhe dito que o enfraquecimento gradual das pernas era consequência normal da lesão na coluna. Ele tinha acreditado neles. Agora, uma menina de 6 anos repetia as palavras do avô, e cada frase se encaixava exatamente com tudo o que o corpo dele vinha passando, semana após semana. Ele perguntou por que ela não tinha contado à mãe. Emma baixou um pouco a cabeça. O avô havia dito para nunca falar disso com ninguém dentro da mansão. Avisou que, se alguém realmente estivesse tentando machucar o patrão e a mãe dela soubesse, a mãe também poderia correr perigo. Disse para ela falar somente no momento em que visse o patrão prestes a engolir o comprimido, e só se encontrasse coragem dentro de si. Alessandro a observou por um longo tempo. Perguntou por que ela tinha escolhido justamente aquele dia. Emma ergueu os olhos. Estavam marejados agora, mas a voz continuava calma. Porque no dia anterior o avô tinha dito que, se o homem doente continuasse engolindo aqueles comprimidos, estaria morto dentro de 8 meses. O silêncio, ele disse a ela, era mais fácil do que falar. Mas ficar calado vendo alguém morrer era a pior coisa que uma pessoa poderia escolher. Alessandro olhou para o comprimido na bandeja de prata, depois olhou para o comprimido dentro do saquinho plástico.
Não pegou nenhum dos dois. Não afastou nenhum dos dois. Apenas disse 3 palavras baixinhas, mais suaves que um suspiro. Sente-se, criança. Emma sentou-se no tapete grosso sob as rodas da cadeira dele. Naquele único instante, um chefe da máfia e uma menina de 6 anos olharam juntos para um pequeno comprimido branco. E uma vida inteira começou a virar de rumo. Naquela noite, muito depois de Emma ter sido levada de volta à casinha atrás do jardim pela mãe, Alessandro ficou sozinho em seu escritório particular no 2º andar. As luzes estavam todas apagadas. O único brilho na sala vinha do horizonte de Nova York atravessando a janela alta de vidro. Sobre a escrivaninha de mármore diante dele, havia 3 coisas: um telefone satelital, o saquinho plástico com o comprimido que Emma lhe dera e um segundo comprimido, retirado do frasco na sala médica às 10 daquela noite. Ela segurou os 2 comprimidos sob o feixe estreito de uma pequena luminária de mesa. Idênticos, nem um detalhe fora do lugar. 2 comprimidos por dia, 120 dias, 4 meses, 240 comprimidos. Fechou os olhos e se viu aos 23 anos, correndo pelas ruas do Bronx, numa noite de chuva. Viu-se aos 39 anos, subindo 4 lances de escada até a sede da família pela primeira vez. Aquelas pernas o haviam carregado por 26 anos de guerra silenciosa. E mesmo assim, todas as manhãs, elas pareciam mais leves, mais distantes, menos suas. Ela não queria acreditar, não porque as palavras de uma criança fossem difíceis de confiar, mas porque, se a menina estivesse certa, a conclusão levava a apenas um nome, o nome da mulher que lhe trazia os comprimidos toda manhã e toda noite com um sorriso suave. A mulher que se casaria com ele em 2 meses, Isabella Ricci. Ele se lembrou da noite do acidente, o utilitário derrapando na pista dentro do túnel Holland, girando 3 voltas completas, parando de cabeça para baixo. Quem tinha dito ao motorista para mudar de rota no último minuto? Quem tinha sentado ao lado dele na ambulância, segurando sua mão o caminho todo até o hospital, rezando em voz baixa? Isabella, só Isabella. Mas houve outros ali também. Marco, seu braço direito havia 20 anos, parado ao lado da ambulância no momento em que o tiraram dali. Luca, o conselheiro de 65 anos, esperando nas portas do pronto-socorro. Bruno, chefe de sua guarda pessoal, andando de um lado para outro no corredor com o telefone no ouvido, ligando para cada canto da cidade. Todos eles estiveram ali naquela noite. Todos eles poderiam ter sabido de antemão. Ela abriu os olhos, pegou o telefone satelital, discou para o único homem em quem ainda confiava plenamente naquela noite. Dr. Enzo Rinaldi, o médico particular que servia a família Moretti desde os tempos do pai de Alessandro. Um homem idoso, sem esposa, sem filhos, sem nenhum tipo de ganância. Um homem que carregava apenas um juramento médico que não havia sido quebrado em 65 anos. Enzo, preciso de você aqui, discretamente, não pelo portão principal, não no seu próprio carro. Pegue um táxi, entre pela porta de serviço. A linha ficou em silêncio por um momento. O que aconteceu? Alessandro olhou para os 2 comprimidos. Preciso que você examine 2 comprimidos esta noite. Se o resultado for o que eu suspeito, então, nos últimos 4 meses, alguém dentro desta casa vem tentando me matar todos os dias, e ninguém percebeu. Enzo não fez mais nenhuma pergunta. 40 minutos depois, uma batida suave soou na porta lateral. Alessandro rodou a cadeira de rodas até lá e abriu. Enzo entrou. 73 anos, cabelo completamente branco, carregando um pequeno estojo de metal e um kit portátil de testes de campo. Não tirou o casaco. Não se sentou. Colocou o estojo sobre a escrivaninha de mármore e olhou para Alessandro. Me dê os 2. Alessandro os entregou. Enzo segurou os 2 comprimidos sob a luminária e os estudou por um longo tempo. Tem certeza de que quer a resposta esta noite? Enzo perguntou. Alessandro não hesitou. Se eu não souber esta noite, amanhã de manhã posso engolir o comprimido número 241. Enzo assentiu. Abriu o estojo. Os únicos sons que restaram na sala eram os cliques suaves dos instrumentos de metal e a respiração firme de 2 homens debruçados sobre uma escrivaninha de mármore no escuro.
Enzo usou um pequeno bisturi para raspar uma minúscula quantidade de pó de cada comprimido. Colocou as amostras em 2 poços separados numa bandeja de teste. Pingou 3 reagentes diferentes em cada um depois do outro. Os 2 poços mudaram de cor. A mesma cor, exatamente o mesmo tom, a mesma velocidade de reação. Enzo ergueu os olhos. Neles havia o peso de um homem que acabara de confirmar a única coisa que rezara para não ser verdade. Alessandro, os 2 comprimidos são a mesma substância. Isto não é um medicamento de recuperação neuromuscular. É um derivado sintético de baixa dosagem da succinilmetônio, quimicamente modificado para absorção lenta pelo trato digestivo. Alessandro não disse nada. Enzo continuou. Tomado diariamente ao longo de muitos meses, esse composto causaria atrofia irreversível dos músculos dos membros inferiores. O corpo enfraqueceria cada vez mais, sem dor, sem febre, sem nenhum sinal de infecção. Qualquer médico que o examinasse veria apenas os sintomas de um declínio neuromuscular pós-traumático. Ninguém suspeitaria de nada. Nenhuma autópsia comum jamais detectaria a verdade, a menos que alguém já soubesse de antemão o que procurar. Alessandro olhou para as próprias mãos apoiadas nas coxas. "Pode ser revertido?" perguntou, bem baixinho. Enzo considerou a pergunta. Se o envenenamento parar imediatamente, e se as fibras nervosas ainda não tiverem sido destruídas de forma permanente, então sim, será necessária a fisioterapia intensiva. A circulação sanguínea terá que ser restaurada nos membros inferiores. Vai levar tempo. Alessandro ainda tinha uma janela de 4 a 8 meses antes que o dano se tornasse permanente. Quem em Nova York poderia sequer conseguir uma substância como essa? Enzo balançou a cabeça devagar. Isso não é algo que circula no mercado negro comum. Esse tipo de composto só existe em laboratórios farmacêuticos de alto nível ou através de fornecedores especializados que atendem organizações com dinheiro e planos de longo prazo. Isso não é obra de um assassino comum. Isso é um veneno encomendado por alguém com paciência. Paciência para esperar meses para que uma vítima morra devagar. Alessandro ficou em silêncio por um longo tempo. Enzo observou o chefe envelhecido à sua frente, o homem que ele tratava desde os 12 anos de idade, quando corria pelos corredores da mansão do pai. "Quer que eu chame a polícia? O FBI?" Alessandro balançou a cabeça. Se alguém dentro daquela casa queria vê-lo morto, e uma equipe inteira de médicos oficiais não tinha percebido nada em 4 meses, ele não sabia quantos outros dentro da mansão também faziam parte do plano. A polícia não podia ajudar. O FBI não podia ajudar. Aquilo era algo que ele teria que resolver sozinho, do jeito que o pai o havia ensinado quando ele tinha 22 anos. Enzo assentiu. Entendia. "Então, o que você vai fazer?" Alessandro olhou pela janela. 3 da manhã, e as luzes de Manhattan ainda estavam acesas. "Vou continuar tomando o comprimido, mas sem realmente tomar. Toda manhã, toda noite, vou levar o comprimido aos lábios. Vou beber a água. Vou pressionar os lábios para que ela veja que engoli. Mas o comprimido vai ficar debaixo da minha língua até a porta se fechar atrás dela. Depois vou cuspir." Enzo ficou em silêncio. "Por quanto tempo?" perguntou. "Até eu saber exatamente quem colocou aquele comprimido dentro do frasco." Enzo guardou os instrumentos. Colocou os 2 comprimidos em 2 saquinhos plásticos separados, escreveu a data em cada um com uma caneta fina e os guardou no bolso interno do casaco. Antes de sair, ele parou junto à porta lateral. "Alessandro, tenha cuidado. A pessoa que está te envenenando não é alguém com pressa. É alguém com tempo. E uma pessoa com tempo é mais perigosa do que uma pessoa com uma arma." Alessandro assentiu. Enzo atravessou a porta lateral e desapareceu na noite de Nova York. Alessandro ficou sozinho no escritório. Olhou para o comprimido que havia retirado do frasco na sala médica mais cedo naquela noite. Agora tinha um nome. Agora tinha uma fórmula. Agora tinha uma sentença de morte escrita na língua da medicina. Guardou o comprimido numa gaveta trancada da escrivaninha. Seria o primeiro item de sua coleção de provas. 6 da manhã, chegou sobre a mansão numa luz cinza suave. Enzo tinha saído pela porta de serviço às 3. Alessandro não tinha dormido desde então. Estava deitado de costas na cama grande do quarto principal, olhos fechados,
fingindo estar em algum lugar dentro de um sonho, quando ouviu a batida familiar na porta. A porta se abriu. Isabella entrou. Vestia um robe de seda marfim, o cabelo preso suavemente na nuca, uma bandeja de prata equilibrada nas mãos. Na bandeja havia um copo d'água, um comprimido branco e uma pequena rosa que ela colocava sobre o guardanapo de linho todas as manhãs, um pequeno hábito de carinho. Ela atravessou o tapete bem de leve, para não acordá-lo de repente. Chegou à cama, sentou-se com cuidado na beirada e pousou a mão suavemente sobre ele. Meu amor, está na hora do seu remédio. Alessandro abriu os olhos e aquela foi a primeira manhã, em 4 meses, em que olhou para Isabella através de uma lente diferente. Não com os olhos de um homem prestes a se casar com ela, mas com os olhos de um homem que acabara de receber prova química de que estava sendo envenenado. Isabella pegou o comprimido e o levou até os lábios dele. Os dedos dela eram finos, quentes, carregando o cheiro familiar de creme de mãos de lavanda. Aqui, ela sussurrou baixinho. Tome, assim suas pernas sararão um pouco mais rápido. Você tem parecido tão mais cansado nesses últimos dias. Eu tenho me preocupado com você. Alessandro olhou diretamente nos olhos dela. Procurou com afinco por qualquer coisa que não se encaixasse. Um lampejo de frieza, um traço de confusão, um indício de encenação. Não encontrou nada. Os olhos dela ainda eram os olhos da mulher que ficara ao lado de sua cama de hospital por 18 horas seguidas depois do acidente. Ainda eram os olhos que tinham chorado na noite em que ele abriu os próprios olhos na sala de recuperação. Ainda eram os olhos que ele havia observado tantas vezes durante a cerimônia de noivado, 5 meses antes. Ele abriu a boca. Isabella colocou o comprimido sobre a língua dele. Ergueu o copo d'água. Ele inclinou a cabeça. Bebeu. Engoliu de forma clara, deliberada. Pressionou os lábios para que ela visse, mas o comprimido ficou imóvel entre a língua e a bochecha esquerda. Retido ali com cuidado, com precisão, controlado por uma vida inteira, aprendendo a esconder tudo por trás de um rosto que nunca mudava. Isabella sorriu e recolocou o copo na bandeja. Inclinou-se e beijou a testa dele. O cheiro de rosa, o cheiro de lavanda, o cheiro de uma pele tão familiar para ele agora quanto sua própria respiração. Vou descer para preparar o café da manhã. Me encontre lá embaixo em meia hora. Ela se levantou, ergueu a bandeja de prata e caminhou até a porta. Bem antes de fechá-la, ela se virou para olhá-lo com o sorriso mais suave que já lhe dera. Eu te amo. A porta se fechou. Alessandro ficou imóvel por 3 longos segundos. Então virou a cabeça, cuspiu o comprimido no lenço de papel que escondera sob o travesseiro e o dobrou com cuidado. Sentou-se, passou para a cadeira de rodas e rolou até o banheiro. Abriu a torneira de água quente para que o som da água corrente abafasse qualquer outro som na sala. Olhou-se no espelho. O que olhava de volta era um homem com os olhos avermelhados pela falta de sono, mãos que tremiam de leve, pernas que definhavam devagar. Mas a dor no espelho não estava nas pernas. A dor era uma pergunta que fora respondida na noite anterior e que ele não ousava pensar uma segunda vez. A mulher que acabara de beijar sua testa, seria ela mesmo quem queria vê-lo morto? Ele apoiou as 2 mãos na borda da pia. Baixou a cabeça sob o som da água. Disse uma única frase baixinho para si mesmo, para que ninguém mais ouvisse. Não pode ser ela. Não pode ser ela. Mas a mente dentro dele, a mente que havia governado 5 famílias por 20 anos, sabia que as palavras de uma criança e os resultados de um médico de confiança nunca mentem ao mesmo tempo. Se Isabella não era quem sabia, então era a mão inconsciente de outra pessoa. E para encontrar essa pessoa, ele teria que fingir confiar nela completamente até ter absoluta certeza. Ergueu a cabeça para o espelho, pressionou os lábios, sorriu o sorriso que levaria até a mesa do café da manhã 30 minutos depois. O sorriso de um homem apaixonado. Foi a primeira manhã em que ele entrou numa guerra dentro da própria casa. Naquela tarde, no escritório particular do 2º andar, Alessandro chamou apenas um homem. Dario Conti, especialista em segurança digital da família. 39 anos, quieto. Um homem que não recebia ordens de ninguém além do próprio chefe. Alessandro falou brevemente.
Precisava de um sistema de câmeras miniaturas instalado dentro da mansão, fora da rede de segurança principal, não conectado ao servidor da mansão, desconhecido por qualquer pessoa além dos dois. Os locais eram fixos: a sala médica onde o frasco de comprimidos ficava guardado, o corredor do segundo andar que levava até a sala médica, o corredor diante do quarto principal, a escada dos fundos que descia até o térreo. As imagens seriam transmitidas para um HD separado, guardado no cofre do escritório, criptografado com 3 camadas de proteção AES. Daryl não perguntou o motivo. Numa vida inteira servindo a família Moretti, ele havia aprendido que, quando o chefe queria esconder algo dentro da própria casa, a única pergunta permitida era quando estaria pronto. Antes da meia-noite, senhor. Antes da meia-noite. Alessandro olhou para Daryl por mais tempo que o habitual. Mais uma coisa. Se alguém, qualquer pessoa, perguntar sobre esse sistema de câmeras, você nega. Se for a Isabela, você nega. Se for o Luca, você nega. Se for o Bruno, você nega. Alessandro fez uma pausa completa. Depois acrescentou mais um nome, mais devagar que todos os anteriores. Se for o Marco Bellini, você nega. Daryl ergueu os olhos. Era a primeira vez em 11 anos que ouvia Alessandro colocar o nome de Marco Bellini numa lista de pessoas contra quem se precaver. Marco, o braço direito, o irmão por juramento, o homem que estivera ao lado de Alessandro em cada negociação importante por 20 anos. Daryl apenas assentiu. Sim, senhor, incluindo o Marco Bellini. Quando Daryl saiu, Alessandro ficou sozinho por um longo tempo. Rolou a cadeira de rodas até a janela e olhou para o jardim dos fundos. Emma estava lá, brincando perto do muro de pedra com um gato de rua que tinha aparecido. Sofia, a mãe, estendia roupa de cama no varal. Era a cena mais tranquila que Alessandro tinha visto em 4 meses. Mas dentro da grande casa às suas costas, uma teia de mentiras estava sendo tecida em algum lugar nas sombras. Ellie ainda não sabia onde estava a aranha. Naquela noite, depois das 11, quando todas as luzes da mansão haviam sido apagadas, Daryl voltou. Estava acompanhado de um técnico mudo, o homem que a família Moretti usava para toda instalação discreta havia quase 2 décadas. Os 2 homens se moveram em silêncio pelos corredores. Câmeras foram colocadas dentro de pequenos parafusos de luminárias de teto, dentro de molduras de quadros no corredor, dentro de um vaso de mármore ao lado da sala médica, na base de um abajur de corredor. Nenhuma marca deixada para trás, nenhum som. O técnico mudo não tossiu, não respirou fundo demais, não deixou cair um único instrumento de metal. Um homem que fazia esse trabalho havia 18 anos sem que uma única pessoa jamais soubesse seu rosto. No quarto principal, Alessandro estava deitado, acordado, fingindo dormir, ouvindo os passos bem baixinhos no corredor. Isabela tinha ido para a cama às 10, como sempre fazia, um hábito que mantinha havia meses. Sofia e Emma tinham voltado para a casinha atrás do jardim. A mansão tinha mergulhado na escuridão total. Apenas 2 figuras silenciosas se moviam por ela agora, colocando olhos e ouvidos discretamente em cada parede. Às 3 da manhã, Daryl bateu de leve na porta e falou através da madeira. Está pronto, senhor. 9 câmeras, 37 dias de armazenamento. Alessandro não disse nada. Apenas ficou ali, olhando para o teto escuro, sabendo que a partir daquele momento, cada passo no corredor da sala médica teria uma testemunha. Uma frase que Emma tinha dito na noite anterior voltou à sua mente. Uma frase que ela havia repetido do avô. Ele disse: gente má sempre acredita que ninguém está observando. Por isso, sempre fracassa no final. Alessandro fechou os olhos. Finalmente, depois de 4 meses, ele tinha começado a enxergar. Na tarde seguinte, Alessandro pediu a Giovanni, seu motorista de longa data, que o levasse ao jardim. Disse a Isabela que queria respirar um pouco de ar fresco. Ela sorriu e concordou, mas estava ao telefone com a cerimonialista do casamento e não pôde acompanhá-lo. No jardim atrás da mansão, perto do banco de pedra comprido sob a velha magnólia, Emma já esperava junto às roseiras, as mãozinhas cruzadas atrás das costas. Quando Giovanni se virou e voltou para casa, a menina se aproximou em silêncio. O senhor já mostrou o comprimido para o seu médico? Alessandro assentiu.
Dei para um médico em quem confio. Ele disse exatamente o que o meu avô disse. O seu avô estava certo. Emma não pareceu orgulhosa. Apenas pareceu aliviada. O alívio quieto de uma criança que acabara de ter a confirmação de que o avô não estava enganado. Então, o que o senhor vai fazer agora? Alessandro olhou para ela por mais tempo que o habitual. Tenho que descobrir quem colocou aquele comprimido dentro do frasco. Mas, enquanto faço isso, ainda preciso que minhas pernas voltem. Emma se aproximou da cadeira de rodas e se abaixou. Eu posso ajudar o senhor. Meu avô me ensinou como ajudar as pessoas a andar de novo. Não é mágica, é só ajudar o sangue a se mover. Ela colocou a mãozinha na panturrilha esquerda dele. A palma da mão estava quente. Começou a pressionar de leve, do tornozelo para cima. Devagar, com firmeza, com paciência. Ele diz que o sangue tem que se mover. Quando o sangue se move, a perna acorda. Quando a perna acorda, ela se lembra de como ficar em pé. Alessandro olhou para a mãozinha trabalhando em sua perna. Nos últimos 4 meses, 4 dos fisioterapeutas mais caros de Manhattan tinham tocado suas pernas com mãos enluvadas, olhos distraídos e um cronômetro rodando silenciosamente na cabeça. Nenhum deles jamais o tocara com mãos tão quentes, lentas e pacientes como aquelas. Depois de alguns minutos, ele sentiu uma sensação estranha, como pequenos alfinetes sob a pele da coxa. Estou sentindo alguma coisa, disse baixinho. Emma assentiu, como se fosse exatamente o que esperava ouvir. Isso é um bom sinal. A sua perna não está morta, só está dormindo. Ela parou de massagear e ergueu os olhos. Agora tente colocar as mãos na beirada do banco de pedra e se empurrar para cima. Só um pouco. Não precisa ficar em pé de vez. Alessandro olhou para o banco ao seu lado. Em 4 meses, nunca tinha tentado ficar em pé sozinho, sem um fisioterapeuta ao lado. Mas ali só havia uma menina de 6 anos num jardim silencioso. Colocou as 2 mãos na pedra fria e se empurrou. As pernas tremeram violentamente. Os braços se esforçaram. Por um breve instante, ele se ergueu da cadeira de rodas, não em pé reto, mas já não sentado. Depois caiu de volta. Mas Emma já estava sorrindo. Esse foi o primeiro passo. Alessandro respirava com dificuldade. Olhou para ela e, pela primeira vez em muitas semanas, algo muito parecido com esperança passou pelo seu rosto. E se eu nunca mais andar? Perguntou. E se eu tentar todo dia e nada mudar? Emma olhou direto para ele, a voz bem calma. Então pelo menos o senhor vai saber que tentou. Meu avô diz que não conseguir andar é uma coisa triste, mas não tentar de jeito nenhum é uma coisa ruim. Alessandro a observou por um longo tempo. Depois assentiu. Toda tarde. Vamos sair aqui toda tarde e você vai me ensinar. Emma assentiu. Sim, senhor. Na terceira noite depois de as câmeras terem sido instaladas, a porta do escritório particular estava trancada. As cortinas pesadas, bem fechadas, e apenas uma luminária de mesa lançavam um pequeno círculo de luz sobre a superfície de mármore. Daryl chegou carregando um HD compacto guardado num estojo de couro simples. Os 2 homens abriram a tela de um notebook. Alessandro pediu para ver todas as imagens da sala médica das últimas 36 horas, em velocidade acelerada. Isabela aparecia 2 vezes, uma de manhã, uma à noite. Ela entrava na sala médica, ia direto até o armário, pegava o frasco de comprimidos, desenroscava a tampa, despejava 2 comprimidos na palma da mão, fechava a tampa e levava o frasco embora. Nenhum movimento suspeito, nenhuma troca de frascos, nenhuma reabertura extra. Alessandro franziu a testa. Se Isabella fosse quem o estava envenenando, deveria haver algum tipo de manipulação do frasco, mas ela apenas o pegava e ia embora. Daryl continuou avançando. 1 da tarde, Sofia entrava para recolher roupa de cama para lavar. 4 da tarde, uma jovem enfermeira da clínica externa da família entrava para conferir os instrumentos esterilizados. 9 da noite, o corredor completamente escuro. Ninguém mais entrava na sala médica. Então Daryl pausou o vídeo. Ampliou a tela exatamente às 2h17 da manhã. Uma sombra entrava no corredor do 2º andar vinda da escada dos fundos. A figura caminhava bem devagar, com muita confiança, sem olhar ao redor, o andar de um homem que sabia que aquela casa lhe pertencia. Daryl ampliou o rosto.
Alessandro não precisou que Dario explicasse. Reconheceu a linha daqueles ombros. Reconheceu o corte daquela manga de paletó. Reconheceu o Rolex naquele pulso, o mesmo relógio que ele próprio tinha presenteado no 20º aniversário de serviço leal à família. Marco Bellini, o braço direito, o irmão por juramento, o homem que estivera ao lado de Alessandro no funeral do pai, o homem que estivera ao lado dele na noite em que assumiu o posto de chefe, o homem que estivera a seu lado em cada negociação com as famílias do Bronx, do Queens, do Brooklyn, o homem por quem ele teria morrido. Na tela, Marco entrava na sala médica. Não acendia a luz. Ligava a lanterna do próprio celular. Caminhava direto até o armário de remédios. Abria e retirava o frasco do medicamento de recuperação. Do bolso interno do paletó, tirava outro frasco idêntico ao verdadeiro. Fazia a troca. Não simplesmente despejava comprimidos de um para o outro. Trocava o frasco inteiro. O falso, cheio dos comprimidos brancos de veneno, era colocado exatamente onde estava o verdadeiro. O frasco verdadeiro, o remédio de fato, ele retirava e levava embora. Alessandro fitou o quadro congelado em silêncio. Marco saía da sala médica às 2h23 da manhã. Descia pela escada dos fundos. Saía do alcance das câmeras. Na manhã seguinte, quando Isabela ia buscar o frasco para levar a Alessandro, ela não fazia ideia de que não era o original. Simplesmente pegava o frasco, abria a tampa, tirava 2 comprimidos e os levava para cima. Isabela, sem saber de nada durante 4 meses inteiros. Isabela, a mulher que se jogara sobre ele na ambulância na noite do acidente, a mulher que beijava sua testa toda manhã, não uma assassina, apenas a ponte inconsciente entre um frasco trocado e a própria boca dele. Alessandro fechou os olhos. Um sentimento estranho surgiu dentro dele. Não alívio, mas um tipo mais profundo de náusea. Se Marco era o envenenador, então o que tinham sido aqueles 20 anos lado a lado? Cada negociação, cada taça de vinho erguida juntos, cada cumprimento de manhã, cada abraço depois de uma vitória, tudo aquilo tinha sido o teatro de um homem que já vinha planejando matá-lo havia muito tempo. Dario falou baixinho. Senhor, quer ver mais? Alessandro não respondeu de imediato. Manteve os olhos no quadro congelado, as costas de Marco saindo da sala médica, o frasco verdadeiro na mão. Veja tudo, disse. Veja os 37 dias inteiros. Quero saber quantas vezes o Marco entrou naquela sala. Eram 3 da manhã, quando Dario terminou de percorrer todas as horas dos 37 dias de gravação. Marco tinha aparecido na sala médica um total de 7 vezes. Sempre entre 2h10 e 2h30 da manhã, sempre trocando o frasco, sempre sem deixar vestígio visível. 7 visitas em 37 dias, aproximadamente uma a cada 5 dias, apenas o suficiente para repor os comprimidos no frasco antes que a quantidade ficasse baixa demais. Dario desligou a tela. A sala voltou ao pequeno círculo de luz lançado pela luminária de mesa. Alessandro ficou imóvel na cadeira de rodas por um longo tempo. Dentro de sua mente, 20 anos de memórias vinham à tona, uma depois da outra, cada uma agora sob uma pergunta nova e implacável. Ele se lembrou da emboscada no Brooklyn, quando tinha 30 anos. Marco tinha se lançado à frente e recebido a primeira bala no próprio ombro. A cicatriz no ombro esquerdo de Marco ainda estava lá, daquela noite. Lembrou-se da noite em que seu pai morreu no hospital e fora Marco quem ficara ao lado dele durante todas as horas, sem dizer uma única palavra, apenas servindo café. Lembrou-se do casamento da irmã mais nova, em que Marco tinha se posicionado no papel de irmão por juramento. Lembrou-se da garrafa de grappa siciliana que Marco lhe dera na cerimônia de sucessão, a garrafa ainda descansando no armário do outro lado da sala, sem ser aberta, com uma linha escrita à tinta pela própria mão de Marco. Per nostro fratello per sempre. 20 anos. Cada memória construída sobre uma lealdade que parecia absoluta. E, no entanto, agora cada uma delas se virava do avesso. Cada uma delas fazendo uma pergunta nova e terrível. Aquele momento também tinha sido encenação? Alessandro apertou as mãos sobre as coxas. Os dedos tremiam bem de leve. Lembrou-se de uma conversa de cerca de 8 meses antes, no próprio escritório. Marco tinha entrado para um drink noturno, sem avisar,
e havia-lhe feito uma pergunta estranha. Se um dia você não pudesse mais liderar a família, por motivos de saúde ou qualquer outro, para quem você deixaria o posto? Alessandro tinha rido na hora, achando que era uma pergunta descontraída, e respondeu sem pensar muito. O Luca, provavelmente. Ele é o conselheiro, tem experiência jurídica, instinto diplomático. O Marco não seria certo para isso. É rude demais, bruto demais. Ninguém na família daria ouvidos a ele. Ele se lembrou do rosto de Marco naquele momento. Um lampejo bem pequeno, não mais que 2 segundos, uma sombra passando atrás dos olhos. Depois Marco tinha rido, erguido a taça e brindado a saúde do amigo. Alessandro tinha esquecido aquela conversa por 8 meses. Agora ela voltava afiada como uma lâmina. Aquele tinha sido o momento em que Marco decidira matá-lo. Não por dinheiro, não por território, por uma frase descuidada dizendo que ele não era refinado o bastante para se tornar sucessor. Por uma ferida de orgulho que se abrira em 3 segundos, fora alimentada em silêncio por 8 meses e crescera numa reescrita de 20 anos, condensada numa única frase amarga. Eu sempre fui apenas a sua sombra. Alessandro abriu os olhos, olhou para Dario. Tem mais alguém dentro desta mansão que poderia saber o que o Marco estava fazendo? Dario pensou com cuidado antes de responder. Se o Marco conseguiu trocar o frasco sozinho 7 vezes em 37 noites, e nenhum guarda noturno relatou nada, isso significa que o Marco vem organizando os turnos da noite do jeito dele. Isso significa que o Marco tem gente dentro da nossa segurança interna. Não uma pessoa, provavelmente várias. Alessandro assentiu devagar. Então isso não é um único traidor. Isso é uma facção. Dario não disse nada, porque era exatamente o pensamento a que ele próprio tinha chegado e ainda não tivera coragem de dizer em voz alta. Alessandro empurrou a cadeira de rodas até a janela. Lá fora, a cidade de Nova York ainda estava acordada. 3 da manhã, e as luzes de Manhattan ainda cintilavam sobre a superfície do rio. Dario, prepare uma lista de todos os homens que o Marco colocou em qualquer posição importante dentro da família nos últimos 4 anos, um por um. Não deixe faltar nenhum nome. Na manhã seguinte, Alessandro convocou os únicos 3 homens em quem ainda confiava plenamente. Luca Romano, o conselheiro, 68 anos, um homem que havia servido a família por 2 gerações. Bruno Salvi, chefe da guarda pessoal, 60 anos, um homem sem esposa, sem filhos, sem lealdade neste mundo além do sangue Moretti. E Dario Conti. Alessandro não falou por muito tempo. Apenas reproduziu as imagens de Marco entrando na sala médica e trocando o frasco de comprimidos. Os 3 homens ficaram em silêncio. Luca foi o primeiro a quebrar aquele silêncio. Marco. O Marco fez isso ele mesmo? Alessandro assentiu. E a Isabela? Luca perguntou em seguida. Inocente? Alessandro respondeu. Ela foi apenas a mensageira inconsciente. Em todos os 37 dias de gravação, não há um único momento em que Isabela cruze o caminho de Marco no corredor à noite. Ela não sabe de nada. Lucas soltou o ar devagar, pressionando as 2 mãos na testa. Bruno fez apenas uma pergunta curta. O que o senhor quer que eu faça? Vá buscar o Marco agora. Não espere a noite cair. Não espere um motivo. Traga-o de volta vivo para que eu mesmo possa interrogá-lo. Bruno assentiu, se levantou e saiu da sala. 40 minutos depois, a voz de Bruno voltou ao telefone. Estava mais baixa que o normal. Senhor, a casa do Marco está vazia. O carro dele não está na garagem. A governanta disse que ele saiu ontem à noite. Não disse para onde ia. Não levou uma mala grande. A casa de segurança em Long Island também está vazia. O chalé nos Poconos, vazio. Telefone pessoal, sem sinal. Telefone comercial, sem sinal. O motorista particular dele também desapareceu. Alessandro fechou os olhos. Já esperava essa resposta desde o momento em que vira Marco pela primeira vez na gravação. Marco não era homem tolo. Marco tinha ficado ao lado de Alessandro por 20 anos. Sabia o que o chefe observava, o que o chefe lia, o que o chefe suspeitava. Talvez na própria noite em que as câmeras estavam sendo instaladas, um dos homens da segurança leais a Marco o tivesse avisado.
Talvez Marco tivesse começado a suspeitar no momento em que Emma passou a aparecer 3 vezes separadas dentro da mansão numa única semana. Talvez Marco tivesse percebido a partir do dia em que Alessandro parara de olhar para Isabela da mesma forma. Nenhum desses talvezes importava. O que importava era isto. Marco sabia, e Marco tinha sumido. Luca falou. Se o Marco desapareceu e tem uma facção dentro da família, então ele não está fugindo. Está se preparando. Alessandro assentiu. Correto. Marco não é homem que foge. Marco é homem que ataca. Ellie desapareceu porque precisa de tempo para reunir suas forças, reunir suas armas e escolher o dia dele. Luca olhou para o chefe. Então estamos em estado de guerra interna, senhor. Alessandro se voltou para a janela. Lá embaixo, no jardim, Emma brincava entre as roseiras com Sofia. Mãe e filha não faziam ideia de que, no segundo andar, 3 homens acabavam de decidir o destino de um império inteiro. Preparem-se. A partir deste momento, a mansão entra em postura de defesa total. Chamem de volta cada capitão regional, mas façam isso discretamente, um, por canais fora da rede geral. Não sabemos quem está ouvindo. Bruno confirmou a ordem pelo telefone. Lucas se levantou e saiu para cuidar do lado jurídico. Dario saiu para cuidar das comunicações. Alessandro ficou sozinho no escritório, olhando para o jardim lá embaixo. Emma estava rindo. Sofia estendia roupa de cama no varal. A cena ainda era tranquila, e naquele momento ele soube que precisava proteger aquelas 2 mulheres a qualquer custo, porque eram a única coisa clara e intocada que restava dentro de uma mansão cheia de mentiras. 3 dias depois de Marco desaparecer, o escritório particular do quarto principal tinha se transformado numa sala de comando. Luca colocou uma pilha grossa de arquivos sobre a escrivaninha de mármore. Dario tinha passado 72 horas sem dormir, vasculhando extratos financeiros, registros de viagem, ligações telefônicas e encontros privados de cada membro de nível médio e sênior da família. Luca abriu os arquivos. Nos últimos 4 anos, Marco havia colocado 17 homens em posições-chave. 9 na guarda noturna, 3 na equipe de gestão do porto, 2 na equipe de cobrança do Bronx, 2 na equipe jurídica clandestina, 1 na divisão de lavagem de dinheiro. Cada um deles havia sido recomendado pessoalmente por Marco e aprovado pelo próprio Alessandro. Alessandro pegou o arquivo e leu cada nome. Reconheceu todos, um por um. Tinha assinado cada aprovação, acreditando na época que Marco estava ajudando a construir uma equipe mais forte. Agora entendia. Marco vinha construindo o time do Marco dentro do time de Alessandro. Quantos desses homens ainda podem ser leais a mim? Luca balançou a cabeça devagar. Não há como saber ao certo, mas o mais seguro é afastar todos eles do círculo interno, realocá-los para funções sem importância, cortar o acesso deles à mansão, mantê-los longe de qualquer conhecimento do plano de defesa. Alessandro assentiu. Façam isso esta noite, um por um. Cada homem se encontra diretamente com o Bruno. O Bruno os transfere para destinos distantes: Miami, Boston, Chicago. Usem motivos comuns. Ninguém deve saber que suspeitamos deles. Se algum deles resistir à transferência, esse é o homem que pertence ao Marco. Dario anotou tudo. Luca continuou. Há outro assunto, senhor. Nos últimos 3 dias, o Marco entrou em contato com Salvatore Amato, chefe da família do Bronx, e Rocco Fonte, chefe do Queens Leste. Nenhum dos dois jamais foi amigo meu, nem inimigo declarado. Mas, se o Marco está pedindo reforços a eles, está preparando uma batalha que pode ir além de um conflito interno. Alessandro ficou em silêncio. Amato e Fonte concordaram. Luca balançou a cabeça. Nada confirmado. Mas, segundo minhas fontes, o Amato já recusou. Amato é um homem de princípios. Não se envolve na queda interna de outra casa. Quanto ao Fonte, está hesitando. O Marco ofereceu a ele parte do nosso território em Long Island, em troca de ajuda. Alessandro pousou o arquivo. O Fonte não vai ajudar. O Fonte é um comerciante. Calcula todo o risco. Investir no Marco é arriscado demais para ele. Vai ficar de fora esperando para ver quem ganha. Luca assentiu. Então o Marco só tem a facção interna dele, sem reforços externos. Força estimada, 39 a 52 homens.
incluindo os 17 que colocamos dentro da família, mais os homens que o Marco conhecia de antes de vir trabalhar conosco. E quantos nós temos? Alessandro perguntou. Bruno tinha acabado de entrar na sala e respondeu da porta. Depois de afastar os 17 do círculo interno, 104 homens de confiança, mas apenas cerca de 39 podem ser convocados de volta à mansão nas próximas 72 horas. O resto está posicionado em territórios distantes. Não vão chegar a tempo se o Marco atacar cedo. Alessandro olhou para os 3 homens à sua frente. Então, na noite em que o Marco atacar, teremos 39. Ele terá 52. Muito bem, preparem-se. Luca falou baixinho. O senhor já pensou em deixar a mansão, ir para uma das nossas casas de segurança? Alessandro balançou a cabeça. Não. Se eu sair da mansão, deixo o último lugar onde ainda estou de pé como chefe. O Marco vai me seguir. E cada dia que eu fugir, é mais um dia em que a facção dele cresce dentro da família. Isso acaba aqui. Os 3 homens ficaram em silêncio. Sabiam que o chefe tinha razão. Mas todos os 3 também sabiam que a noite em que Marco viesse buscá-los seria a noite mais longa de suas vidas. Naquela mesma noite, Alessandro rolou a cadeira de rodas de volta ao próprio quarto, sozinho. Não queria que Isabela entrasse. Precisava ficar sozinho. Dentro do quarto, abriu o armário de taças e tirou a garrafa de grappa siciliana, a mesma que Marco lhe dera na cerimônia de sucessão 20 anos antes. A garrafa nunca tinha sido aberta. No rótulo, escrito com tinta escura pela própria mão de Marco, uma única linha: Per il nostro fratello, per sempre. Alessandro olhou para a garrafa por um longo tempo. Não a abriu. Recolocou-a dentro do armário. Depois rolou a cadeira de rodas até a janela e olhou para a noite. Lembrou-se da noite em que ele e Marco se conheceram. Os 2 tinham 22 anos. O pai dele tinha mandado Marco acompanhá-lo como guarda-costas para um pequeno acordo no Bronx. Naquela noite, quando os 2 foram emboscados, Marco o empurrou para debaixo do carro e se levantou para receber a primeira bala. Marco foi ferido no braço esquerdo. 3 semanas depois, quando Marco teve alta do hospital, Alessandro foi buscá-lo. Enquanto os 2 esperavam lado a lado no corredor pelos papéis, Marco disse uma única frase que Alessandro jamais esqueceu. Ali, eu não tenho pai, não tenho mãe. Não tenho irmão. Se você me quiser ao seu lado, vou ficar até morrer. Mas, se um dia você não precisar mais de mim, por favor, não me mande embora. Deixe eu ir embora sozinho. Ele se lembrava daquele momento com tanta clareza, como se tivesse acontecido ontem. Tinha estendido a mão, segurado a de Marco e dito: nunca vou te mandar embora. Você é meu irmão. 20 anos daquela noite, até a noite em que Marco se esgueirou até a sala médica para trocar o frasco de comprimidos. Quantas refeições tinham dividido? Quantas viagens tinham feito lado a lado? Quantos segredos tinham carregado juntos? Quantos brindes tinham erguido? Quantos aniversários? Quantos natais? E ainda assim, em algum ponto do caminho, talvez no próprio dia em que Alessandro havia dito descuidadamente o nome de Luca, Marco escolhera o outro lado. Alessandro fechou os olhos. Não era raiva, não era dor. Era uma sensação estranha, como se um grande vazio tivesse se aberto dentro do peito. Um vazio que nenhuma arma no arsenal da família Moretti jamais poderia preencher. Houve uma batida suave na porta. Meu amor, Isabela. Ele não abriu a porta. Preciso ficar sozinho esta noite, meu amor. Só esta noite. Você está bem? Tem andado estranho por 2 semanas. Alessandro fechou os olhos. Estou bem, só cansado. Durma bem. Desço para o café da manhã amanhã. Ele ouviu os passos dela sumindo pelo corredor. Sabia que ela estava preocupada. Sabia que ela sentia que algo tinha mudado no espaço entre os 2, mas não podia contar. Ainda não. Se Marco tinha uma facção dentro da casa, qualquer palavra dita por Isabela, mesmo sem querer, poderia chegar aos ouvidos de Marco. Ele tinha que proteger Isabela mantendo-a alheia a tudo. Alessandro abriu os olhos e olhou para as próprias pernas. Tremiam menos agora do que na semana anterior. 3 sessões no jardim com Emma, 16 passos na última, 2 momentos em que ficou em pé, ereto, por mais de 1 minuto inteiro. Devagar,
bem devagar, mas voltando. Marco, disse baixinho na escuridão do quarto, se você vier, vou me levantar para te receber. É isso que eu devo a você. É isso que devo a mim mesmo. Ficou sentado, imóvel, diante da janela por um longo tempo. Lá fora, a cidade de Nova York ainda estava acordada. Dentro do peito dele, 20 anos de irmandade morriam bem devagar, mais devagar até do que suas pernas jamais tinham morrido. A manhã seguinte chegou quieta e dourada sobre a mansão. Alessandro tinha pedido para Emma vir mais cedo que o normal. Ela chegou com um gorrinho de tricô e um copo d'água morna para ele. Naquele dia, os dois não pararam no banco de pedra. Emma levou Alessandro mais fundo pelo caminho sinuoso entre os canteiros de rosas, até o lugar onde 3 degraus de pedra desciam até um pequeno lago no fundo do jardim. Hoje, Emma disse, o senhor vai tentar andar no caminho plano, sem banco, sem roseira para se apoiar. Só o senhor e eu. Alessandro olhou para o caminho à frente, cerca de 20 metros até o primeiro degrau de pedra. Assentiu. Emma se posicionou a 3 passos de distância. Ande até mim, senhor. Alessandro apoiou as 2 mãos nos braços da cadeira de rodas e se empurrou para cima. As pernas tremeram, mas tremiam menos do que na semana anterior. Ficou em pé. 1 passo, 2 passos, 3 passos. A perna esquerda tentou ceder, mas ele resistiu e não deixou. 6. Chegou ao lugar onde Emma tinha estado. Ela recuou mais 3 passos. Um pouco mais. 7. 8. 9. Ele parou, respirando com dificuldade. 8 semanas antes, até mesmo se erguer da cadeira de rodas era impossível. Agora, 9 passos seguidos. Olhou para as próprias pernas trêmulas, não tremendo de fraqueza, tremendo de cansaço, e cansaço era sinal de que os músculos estavam voltando. Emma recuou mais uma vez. Mais 3. 10, 11, 12. Ele chegou até ela. Curvou-se e apoiou as 2 mãos nos ombrinhos dela para se equilibrar. Emma sorriu. 12 passos. 12 passos. Alessandro repetiu. 6 meses atrás, eu corri uma maratona. Hoje tenho orgulho de 12 passos. Emma ergueu os olhos. Meu avô diz que 12 passos na direção certa valem mais que 1000 passos na direção errada. O senhor está andando na direção certa. Alessandro deu uma risada suave. Foi a primeira risada verdadeira que se permitiu desde a noite em que soube da traição de Marco. Sentou-se num banco de pedra ao lado do caminho. Emma sentou-se ao seu lado. Ela olhou para o rosto dele e notou algo diferente ali. O senhor tem uma tristeza no coração? Alessandro pensou um instante antes de responder. Há uma coisa. A pessoa que vem tentando me machucar não é a senhorita Isabela. É outra pessoa. Alguém que esteve ao meu lado por 20 anos. Emma ficou quieta por um longo momento. Depois falou devagar, com uma sabedoria que parecia velha demais para 6 anos. Meu avô diz, quem trai a gente pelo tempo mais longo não é quem odeia a gente, é quem tem inveja. Alessandro olhou para ela. Você sabe o que significa a palavra inveja? Emma assentiu. É quando você vê que outra pessoa tem a coisa que você queria ter, e aí dói. Meu avô diz que inveja não é ver o que o outro tem. Inveja é esquecer o que a gente mesmo tem. Alessandro a observou por um longo tempo. Depois estendeu a mão e tocou de leve a cabecinha dela. Se o seu avô é mesmo um curandeiro por aí, deveria mesmo era escrever livros. Emma riu. Ele não gosta de escrever, senhor. Ele gosta de plantar. Alessandro riu com ela. Naquele momento, entre o cheiro das rosas e a luz suave da manhã, um chefe da máfia riu com uma menina de 6 anos, como um homem sem cadeira de rodas, sem inimigo, sem 20 anos de traição. Apenas 2 pessoas sentadas lado a lado, num velho banco de pedra no jardim de seu pai. 6 dias depois de Marco ter desaparecido, o início da noite se instalou tranquilo sobre a mansão. Alessandro estava no escritório com Luca, Bruno e Dário, revisando o mapa de defesa da propriedade. 39 homens leais tinham sido convocados e posicionados nos telhados, nas janelas do 2º andar, ao longo dos pátios da frente e dos fundos, e dentro dos corredores principais. Uma estação médica de campo tinha sido montada na adega do porão. Sofia e Emma já tinham recebido um lugar na casa de segurança em Connecticut.
Alessandro falaria formalmente com Isabela na manhã seguinte. Exatamente às 7h37 da noite, o telefone satelital particular de Alessandro começou a vibrar. Número bloqueado. Apenas um homem além de Luca e Bruno tinha aquele número. Marco. Alessandro olhou para Luca. Ativou o viva-voz. Atendeu. Ale, a voz de Marco. Calma, familiar, quase afetuosa. Eu sei que você sabe. Alessandro não respondeu. Deixou o silêncio fazer seu trabalho. Marco continuou. Eu sim. Você sabe desde o dia em que mandou instalar as câmeras. Talvez até antes. Talvez desde a noite em que você chamou o Enzo Rinaldi para o seu escritório. Achou que eu não tenho ouvidos dentro da sua casa? Eu tenho ouvidos em todo lugar. Isso é o que você nunca entendeu, enquanto só observava os poucos homens mais próximos de você. Eu andei por cada canto desta família por 20 anos. Alessandro permaneceu em silêncio. Marco continuou, a voz começando a carregar o gume de uma lâmina. Tenho que reconhecer seu mérito. Por 4 meses, acreditei que você estaria morto dentro de mais 4. Nunca imaginei que uma menina de 6 anos arruinaria o plano. Fiquei esperando que alguém da família percebesse, e no fim, foi a filha da nova governanta. O universo realmente tem senso de humor. Alessandro finalmente falou, a voz firme. Marco, venha até aqui e se entregue. Não vou te matar. Vou deixar você ir embora. Você deixa Nova York. Não volta mais. Encerramos isso em nome de 20 anos. Marco riu. Uma risada de verdade. Não amarga, não maldosa. Só uma risada. A risada de um homem que finalmente largara toda a necessidade de fingir. Ale, você ainda não entende. Isso não é entre você e eu. Isso não é sobre inveja. Isso é sobre o Império Moretti inteiro, que deveria ter sido meu há muito tempo. Lutei em cada batalha ao seu lado. Sangrei por cada território. E no fim, a glória sempre foi gravada com o seu nome. Sabe quanto tempo isso corrói um homem por dentro? Alessandro fechou os olhos. Não respondeu à pergunta. Marco continuou. Vou até aí amanhã à noite, às 10. Trago 52 homens. Quantos você tem? Alessandro olhou para Luca. Luca assentiu suavemente. 39. Alessandro respondeu. Marco riu de novo. Bom, pelo menos é justo. Não quero ganhar no número. Quero ganhar porque sou o homem melhor. Alessandro falou suas últimas palavras com cuidado. Marco, se você atravessar aquele portão amanhã à noite, vou me levantar para te receber. Não de uma cadeira de rodas. Marco ficou em silêncio por um longo momento. Depois falou baixinho. Ale, não minta para mim. As suas pernas estão mortas. Eu sei. Eu que as envenenei o suficiente. Alessandro respondeu, a voz ainda firme. Você vai ver. Encerrou a ligação. Dentro da sala, os outros 3 homens olhavam para o chefe. Luca falou primeiro. O senhor está pronto? Alessandro olhou para as próprias pernas. Lembrou-se dos 12 passos daquela manhã. Lembrou-se da voz de Emma. Lembrou-se do cheiro das rosas. Depois ergueu os olhos. Pronto. Levem Isabela, Sofia e Emma para fora da mansão ao amanhecer. A casa de segurança em Connecticut. O Bruno escolhe a equipe de escolta. Sem discussão. Bruno assentiu, se levantou e saiu para chamar a equipe. Luca ficou, olhando para Alessandro. Nenhum dos dois falou mais nada. Ambos sabiam que a noite havia chegado. Na manhã seguinte, Alessandro chamou Isabela até o escritório. Falou pouco, mas falou a verdade. Havia uma ameaça interna dentro da família. Marco estava se preparando para atacar a mansão naquela noite. Ela, Sofia e Emma tinham que partir para Connecticut imediatamente. Isabela empalideceu. Marco, tio Marco, isso não pode ser. Tem certeza, meu amor? Alessandro assentiu. Isabela olhou para ele com os olhos se enchendo de lágrimas. É por isso que você tem andado tão distante nessas 2 semanas? Você sabia esse tempo todo e não me contou? Alessandro segurou a mão dela. Não te contei porque não sabia em quem confiar. Tinha medo de que, se você soubesse, algo pudesse escapar sem querer. Precisava que você estivesse segura. Isabela chorou, mas não resistiu. Nos últimos 4 meses, tinha aprendido a aceitar a forma do homem que amava, um homem que sempre manteria certos cantos de si trancados. E você? Ela perguntou.
Eu vou para Connecticut enquanto você fica aqui sozinho para enfrentá-lo? Não estou sozinho. Tenho o Luca, o Bruno, 39 homens. Vou ficar bem. Isabela olhou para ele. Prometa. Prometa que você ainda estará vivo quando eu voltar. Alessandro olhou direto nos olhos dela. Eu prometo. Às 9 da manhã, o carro partiu da frente da mansão. Sofia e Emma sentaram no banco de trás. Isabela sentou na frente. Emma se virou para olhar pela janela traseira e viu Alessandro parado na moldura da grande porta da frente. Ele não estava na cadeira de rodas. Estava em pé, uma mão apoiada na moldura da porta. Emma acenou. Alessandro acenou de volta. O carro dobrou a esquina e sumiu pela estrada que levava ao portão. Alessandro se sentou de volta na cadeira de rodas. Não queria que Isabela visse o quanto ele tinha progredido. Ainda não. Se sobrevivesse àquela noite, ela veria em breve. Se não sobrevivesse, não haveria casamento, e ela nunca precisaria saber. Ao longo do dia, a mansão se preparou. Armas foram distribuídas. Os holofotes do pátio da frente foram desligados, para que nenhuma silhueta pudesse ser vista de dentro. A estação médica de campo no porão estava pronta para 4 casos de emergência. Bruno percorreu cada posição, cada sentinela, cada ponto de munição. Luca ficou ao lado de Alessandro durante toda a tarde, não para protegê-lo, mas para garantir que o chefe não ficasse sozinho. Uma chuva fina começou a cair por volta das 6 da tarde. Às 9, a chuva tinha parado, mas as ruas ao redor da mansão brilhavam com a luz refletida dos postes, lisas como um espelho negro. Alessandro estava sentado no escritório do segundo andar, as luzes apagadas, observando o portão da frente pela janela. Luca ficava ao seu lado. Bruno estava lá embaixo, dando as posições finais aos guardas. 9h45. Um alerta do perímetro externo. 3 utilitários pretos se aproximando pela estrada leste. 9h52. Mais 4 utilitários pela estrada oeste. 9h58. 2 vans de carga pararam diante do portão da frente, cerca de 50 metros antes, e descarregaram 20 homens, cada um carregando um rifle. 10 horas em ponto. Uma grande explosão arrombou o portão da frente. O som de cargas moldadas rompendo o ferro. A luz vermelha das chamas refletindo nas paredes brancas da mansão. Tiros começaram no perímetro externo. O pátio da frente virou um campo de batalha. Bruno gritava ordens pelo rádio. Primeira linha de defesa. Ninguém sai da posição. Alessandro apoiou as 2 mãos nos braços da cadeira de rodas. Se empurrou para cima. Ficou em pé. Saiu do escritório, a Glock do pai na mão. Luca olhou para ele, paralisado. Senhor, o senhor está em pé. Alessandro se virou para ele. A voz não tremia. Estou em pé. Esta noite, eu tenho que ficar em pé. Caminhou para o corredor. A cadeira de rodas ficou para trás, vazia como uma casca da qual ele acabara de sair. 10 da noite. A mansão Moretti tinha se tornado um campo de batalha. Tiros ecoavam de todas as direções. A equipe de assalto de Marco já havia rompido o perímetro externo, perdendo mais de 13 homens no processo, e avançava para o térreo. Vidros se estilhaçavam no salão principal. Portas de madeira cediam sob botas. Alessandro e Luca estavam no segundo andar. Bruno dirigia a defesa do térreo pelo rádio. Alessandro ficou de costas contra a parede, uma mão segurando o corrimão do corredor, a outra segurando a Glock. As pernas doíam e tremiam, mas sustentavam o peso dele. Tinha treinado o suficiente para ficar em pé por cerca de 5 minutos por vez. Não conseguia correr. Não conseguia descer as escadas em velocidade real, mas podia ficar no topo da escadaria e atirar para baixo. Luca falou com urgência. O senhor não deveria estar aqui. Vá para o escritório. Tranque a porta. Nós vamos segurar. Alessandro balançou a cabeça. Se eu me esconder, já perdi. Luca, eu tenho que ficar aqui. No térreo, a equipe de Bruno perdeu 4 homens em 5 minutos. O inimigo perdeu 9. Mas os homens de Marco estavam acostumados a invadir edifícios. Sabiam como arrombar portas em duplas, como lançar bombas de fumaça, como avançar sob cobertura. Um grupo de 8 homens de Marco começou a subir a escada principal. Alessandro e Luca esperavam no topo. Quando a primeira figura apareceu, Alessandro atirou. 1, 2,
3 tiros. Todos acertaram. O líder caiu para trás. Os homens atrás dele recuaram por um instante. Depois avançaram de novo. Luca atirou do outro lado do corredor, mas 2 homens caíram. 3 dos atacantes chegaram ao topo da escada. Um deles lançou uma bomba de fumaça. Todo o corredor do segundo andar se encheu de fumaça cinzenta. Alessandro não conseguia ver nada. Escutou. Ouviu os passos. Atirou na direção do som. Alguém caiu. Depois alguém gritou de dor. Luca gritou: "Senhor, recue." Mas Alessandro não recuou. Ficou em pé. As pernas tremendo, os músculos no limite absoluto, mas ainda de pé. Lembrou-se das palavras de Emma, no Jardim de Rosas. Meu avô diz que andar é só cair e se levantar de novo. E de novo. Ele não estava caindo. 30 minutos. 40 minutos. Sala por sala. Corredor por corredor. A equipe de Bruno empurrava os atacantes para trás. Centímetro por centímetro. Mas o custo era alto. 5 guardas leais mortos. 8 feridos. Um dos feridos era Giovanni, o motorista que servira a Alessandro por anos, atingido no ombro enquanto tentava arrastar um irmão caído para um abrigo. Às 10h50 da noite, a voz de Bruno voltou pelo rádio. A força inimiga principal está recuando para o pátio dos fundos. Estamos perseguindo, mas há um relato de que o Marco se separou do grupo principal e entrou na mansão pela entrada lateral. Não sabemos a posição atual dele. Luca olhou para Alessandro. Ele está vindo atrás do senhor. Alessandro assentiu. Já sabia que Marco viria sozinho. Marco não era homem que dirigia uma guerra à distância. Marco queria terminar aquilo pessoalmente. Vá para o escritório, Alessandro disse. É lá que ele vai procurar. Os 2 homens seguiram para o escritório, no fim do corredor do segundo andar. Alessandro caminhava um passo de cada vez, uma mão apoiada na parede. Luca estendeu a mão para apoiá-lo. Alessandro balançou a cabeça. Não, Luca. Se o Marco entrar, eu tenho que ficar de pé sozinho. Não posso deixar ele me ver sendo amparado. Dentro do escritório, Alessandro se posicionou atrás da escrivaninha de mármore e permaneceu de pé. Colocou a Glock sobre a superfície da escrivaninha, ao alcance, mas sem segurá-la. Luca se posicionou no canto da sala, atrás do armário de vidro, escondido da vista, assim que a porta se abrisse. Os 2 homens esperaram 3 minutos, 5 minutos. Os tiros lá fora começavam a diminuir. A equipe de Bruno ganhava vantagem. Então vieram passos, devagar, confiantes, subindo a escada. Chegando ao fim do corredor, parando diante da porta do escritório. Alessandro olhou direto para a porta. Não ergueu a arma. Apenas ficou de pé. A porta se abriu. Marco entrou. 11h12 da noite. Dentro do escritório particular de Alessandro, Marco Bellini entrou. 55 anos. Alto, vestido num paletó preto agora manchado de sangue na manga esquerda. Na mão direita, carregava a bereta que tinha sido do pai dele, a pistola sobre a qual havia contado histórias a Alessandro centenas de vezes ao longo da vida. Os olhos de Marco varreram a sala num único arco treinado. A janela fechada, a luminária de mesa ainda acesa suavemente, a escrivaninha de mármore, o armário de vidro com a garrafa de grappa siciliana dada 20 anos antes. Depois seus olhos pararam. Alessandro estava de pé, não sentado na cadeira de rodas. A cadeira de rodas ficava no canto da sala, vazia. Alessandro estava de pé, atrás da escrivaninha de mármore, as 2 mãos apoiadas de leve na beirada, a Glock sobre a superfície, ao alcance. Por 2 segundos inteiros, o rosto de Marco congelou. Isso é impossível, disse Marco. As suas pernas estão mortas. Eu as envenenei por 4 meses. Você não pode estar de pé. Alessandro olhou para Marco. Não falou. Marco deu um passo à frente. Que jogo é esse, Ali? Você tem encenado o ano todo? Sabia desde o começo? Alessandro finalmente falou, a voz firme. Não, eu soube há 3 semanas, por causa de uma menina de 6 anos que você chamou de filha da nova governanta. Marco riu baixinho, um sorriso amargo. Uma menina de 6 anos. Depois de 20 anos te servindo, fui derrotado por uma menina de 6 anos. Alessandro pousou a mão sobre a Glock, mas não a ergueu. Marco, largue a arma. Saia dessa sala. Se entregue à equipe do Bruno.
Eu prometo que você será julgado pelas nossas próprias leis. Sem tortura, sem crueldade, uma bala, limpa, com dignidade. Marco balançou a cabeça. Não é isso que eu quero. Então o que você quer? Alessandro perguntou. Marco deu mais um passo à frente. Estava agora a cerca de 3 metros da escrivaninha. A bereta ainda não estava erguida, mas o dedo dele já repousava no gatilho. Quero que você escute. Antes de um de nós morrer esta noite, você tem que escutar. Alessandro assentiu. Fail. Marco ficou ereto, a bereta baixa junto ao quadril. 20 anos, Ali. 20 anos eu andei ao seu lado como uma sombra. Cada batalha no Bronx, eu estava lá. A guerra do Porto no Brooklyn, eu estava lá. Cada negociação com as famílias de Chicago, eu estava lá. A noite em que seu pai morreu no hospital, eu fiquei ao seu lado a noite inteira. O casamento da sua irmã, eu fiquei como irmão por juramento. Dei minha vida a você. Alessandro ficou em silêncio. Marco continuou, a voz ainda firme, mas cada palavra ficando mais afiada. Depois, 8 meses atrás, uma noite no seu escritório, você e eu bebendo grappa. Eu te fiz uma pergunta. Se você não pudesse mais liderar a família, para quem deixaria o posto? Você disse Luca. Não eu. Disse que eu era rude demais, bruto demais, que ninguém daria ouvidos a mim. Lembra? Alessandro fechou os olhos. Eu lembro. É a frase que mais me arrependo em 20 anos. Marco sorriu suavemente. É tarde demais para arrependimento, Ali. Marco ergueu a bereta. Apontou para Alessandro. Você me chamou de sombra. Pois seja. No fim, até uma sombra pode matar seu dono. Alessandro não foi até a Glock. Apenas ficou de pé, ereto. Não recuou. Não desviou o olhar. Marco, atire então. Mas saiba de uma coisa. Eu nunca te chamei de sombra. Você se chamou assim sozinho. Você viveu 20 anos dentro de uma sombra que você mesmo construiu. Marco hesitou por meio segundo. Depois o dedo dele apertou no gatilho. 11h16 da noite. O dedo de Marco apertou no gatilho. Mas naquele instante, na fração de segundo antes que a bala saísse do cano, a porta do escritório se escancarou. Isabela. Ela nunca tinha ido para Connecticut. O carro dela tinha chegado à casa de segurança apenas meia hora antes, e ela pedira ao motorista para dar meia volta. Discutira com Sofia. Deixara Sofia e Emma dentro da casa de segurança, sob a proteção da equipe de guarda, e voltara sozinha para Nova York num segundo carro. Chegara ao portão da mansão bem quando os tiros começavam a diminuir. Atravessara o pátio da frente ainda fumegante, subira a escada principal passando por cima dos corpos de homens caídos e correra por todo o corredor do segundo andar. Ouvira a voz de Marco no fim do corredor. Ouvira a voz do homem que amava. Carrera. Ela empurrou a porta do escritório e viu Marco erguendo a pistola em direção a Alessandro. Sem pensar, sem calcular, sem hesitar um segundo, Isabela se lançou entre Marco e Alessandro. 3 tiros saíram da bereta. O primeiro atingiu o ombro esquerdo dela. O segundo atingiu o lado direito dela, logo abaixo das costelas. O terceiro passou longe e se cravou no armário de vidro, estilhaçando a garrafa de grappa siciliana que descansava ali havia 20 anos. Cacos de vidro e o licor escuro se espalharam pelo chão de mármore. Isabela caiu. A blusa dela, a blusa de seda branca que vestia desde a manhã, começou a se tingir de vermelho. Por um longo momento, a sala inteira congelou. Alessandro não gritou, não exclamou. Apenas se moveu. Não, mais que se mover. Ele disparou para a frente, passando pela escrivaninha de mármore, as 2 pernas correndo, correndo de verdade. 3 passadas, 5 passadas, até o lugar onde Isabela tinha caído. Caiu de joelhos ao lado dela. Não se lembrava como tinha se ajoelhado. Por 4 meses, ajoelhar-se tinha sido impensável. Naquela noite, o corpo dele simplesmente fez. Marco permaneceu parado no lugar, a bereta ainda soltando fumaça na mão. O rosto dele, pela primeira vez em toda aquela noite, não era mais o rosto de um homem se vingando. Era o rosto de um homem que acabara de perceber que tinha atirado na pessoa errada. Alessandro pressionou as 2 mãos sobre o ferimento no lado de Isabela, segurando firme.
O sangue escorria por entre os dedos. Isabela, olhe para mim. Olhe para mim, meu amor. Isabela abriu os olhos. Estavam desfocados, mas ainda o reconheciam. Ela sorriu. Um sorriso bem pequeno. Você está de pé. Alessandro assentiu, os próprios olhos se enchendo de lágrimas. Estou de pé. Eu corri. Vim até você. Voltei para não chegar tarde demais. Isabela sussurrou, a voz mal audível. Eu sei. Do canto da sala, Lucas saiu de trás do armário, a pistola apontada direto para Marco. Largue a arma, Marco. Agora. Marco olhou para a bereta na própria mão. Olhou para Isabela caída no chão. Olhou para Alessandro pressionando o ferimento. Olhou para a garrafa estilhaçada de grapa siciliana sobre o mármore. A garrafa que ele mesmo tinha presenteado 20 anos antes com as palavras «Per il nostro fratello, per sempre». Então algo se quebrou no rosto dele. Não remorso, não medo. Um colapso silencioso. Marco baixou a pistola devagar. Nesse exato momento, Bruno e 5 guardas leais invadiram a sala. 5 canos se ergueram e travaram em Marco. Bruno gritou, segurem o fogo. Ninguém atira até o chefe dar a ordem. Marco ficou imóvel, a mão ainda segurando a pistola, mas pendendo solta ao lado do corpo. Alessandro não olhou para Marco. Só olhava para Isabela. Bruno, disse com os dentes travados. O carro, o hospital, agora. Bruno assentiu e gritou ordens. 2 guardas correram para trazer uma maca. Alessandro se curvou e pressionou a testa contra a testa de Isabela. Está me ouvindo? Você tem que viver. Está me ouvindo? Tem que viver para que eu possa me casar com você. Isabela sorriu mais uma vez, mais fraca agora. Estou ouvindo. A maca chegou. 4 homens a ergueram sobre ela. Alessandro se levantou, ainda nas próprias pernas, e seguiu a maca para fora da sala. Passou por Marco. Parou por um único segundo. Olhou para Marco. Marco olhou de volta. Nenhum dos dois disse uma palavra. Depois Alessandro continuou atrás da maca. Dentro da sala, restaram apenas Marco, Luca, Bruno e os 5 guardas. Bruno falou. Marco Bellini, você é um traidor da família Moretti. Tentou assassinar o chefe com veneno por 4 meses. E esta noite atirou na futura esposa do chefe sob a lei desta família. A sentença é morte, cumprida neste exato momento. Marco não disse nada. Bruno ergueu a arma. Marco olhou para o cano. Faça. Bruno puxou o gatilho. Das 11 da noite às 5 da manhã, os corredores do Mount Sinai Hospital, em Manhattan, guardaram Alessandro como as paredes de uma catedral. Ele ficou sentado do lado de fora da sala de cirurgia. A luz branca do teto derramava-se friamente sobre o piso de ladrilhos. Ele havia entrado no hospital nas próprias 2 pernas, sem cadeira de rodas. A equipe médica olhou incrédula quando o homem famoso, que sabiam paralisado havia meses, de repente avançava sozinho, passo a passo. Cada passada, visivelmente forçada, mas cada uma sua. Bruno e Luca ficaram a uma distância respeitosa, mantendo o silêncio ao redor dele intacto. A cirurgia durou 7 horas e 20 minutos. 2 balas tinham entrado no corpo de Isabela. Uma foi retirada limpamente do ombro. A outra causou danos mais profundos no lobo direito do fígado e provocou grande perda de sangue. O cirurgião-chefe saiu ao encontro de Alessandro às 4h52 da manhã. Ainda vestia o avental cirúrgico, manchas escuras marcando os punhos. Senhor Moretti, ela passou pela fase crítica. Estancamos o sangramento interno, reparamos o dano no fígado e transfundimos 8 unidades de sangue. Os sinais vitais dela estão estáveis. Se ela passar as próximas 48 horas sem infecção, terá recuperação completa. Alessandro fechou os olhos. Não chorou, mas algo dentro dele, algo que fora mantido apertado por 4 meses, finalmente se soltou. Posso vê-la? Ela está na ala de recuperação. O senhor pode se sentar ao lado dela, mas ela não vai recobrar a consciência por várias horas. Alessandro assentiu. Entrou. As pernas doíam agora. Tinha ficado de pé e caminhado muito mais nas últimas 8 horas do que o corpo estava pronto para suportar. Mas não parou. Dentro da ala de recuperação, Isabela jazia inconsciente. O rosto pálido, os lábios secos. O monitor cardíaco
emitia bips lentos e constantes. Uma linha intravenosa entrava no dorso da mão dela. Ataduras brancas largas envolviam o ombro esquerdo e o lado direito dela. Alessandro puxou uma cadeira até a beira da cama e se sentou. Segurou a mão dela. Estava fria, mas ele conseguia sentir o pulso do punho dela contra o polegar. Além da janela, o céu de Manhattan já começava a virar do preto para o cinza. O amanhecer estava quase chegando. Ele falou com ela, mesmo sabendo que ela não podia ouvir. Isabela, você tem que viver. Não porque eu preciso de você, mas porque você merece viver muito mais do que esta noite tirou de você. Ele fez uma pausa. Sinto muito. Sinto muito por ter escondido a verdade de você. Sinto muito por não ter confiado em você desde o começo. Sinto muito por ter te forçado a correr de volta de Connecticut. Por você ter tomado uma bala por mim quando eu deveria ter sido quem te protegia. Isabela não respondeu, mas os dedos dela, bem de leve, quase imperceptível, se apertaram em volta da mão dele. 6 da manhã. Uma batida suave na porta. Sofia e Emma tinham chegado. Sofia pedira ao motorista para levá-las direto ao hospital assim que a notícia chegara à casa de segurança. Emma entrou no quarto carregando uma pequena rosa que cortara do jardim da casa de segurança em Connecticut antes de sair. Foi até a cama e colocou a rosa suavemente sobre o travesseiro, ao lado do rosto de Isabela. Alessandro olhou para Emma. A menina olhou para Isabela por um longo momento. Depois ergueu os olhos para ele. A senhorita Isabela vai ficar bem, senhor? Alessandro assentiu. Ela vai ficar bem. Emma ficou ao lado da cama. Colocou a mãozinha sobre a mão de Isabela, do mesmo jeito que tinha colocado a mão na perna de Alessandro semanas antes, no jardim. Meu avô diz que o corpo sabe se curar quando sabe que alguém que ama está esperando. Alessandro observou por um longo momento. Depois falou baixinho. Obrigado por salvar minha vida. E a dela? Emma ergueu os olhos. Eu não salvei ninguém, senhor. Só falei a verdade. Alessandro sorriu pela primeira vez em toda aquela noite. A verdade é a coisa que mais salva vidas. Emma assentiu. Além da janela, o sol começou a nascer sobre os prédios de Manhattan. A luz cinza foi devagar se tornando dourada. Dentro da ala de recuperação, uma mulher respirava com firmeza. Fora, no corredor, um chefe estava de pé nas próprias pernas. E uma menina de 6 anos segurava uma única rosa. 8 meses depois, o jardim de rosas atrás da mansão Moretti abriu os braços para uma manhã bem diferente. Era o mesmo jardim onde Emma um dia guiara Alessandro, um passinho de cada vez, pelo caminho de pedra. Agora, o jardim estava vestido de flores brancas e rosas vermelho profundo. Não havia altar grandioso, não havia palco elaborado, apenas um pequeno arco de flores e cerca de 65 convidados, família, amigos próximos, conselheiros leais das famílias aliadas. Salvatore Amato, o chefe do Bronx que tinha recusado a oferta de Marco, sentava-se quieto na segunda fileira. Isabela tinha se recuperado por completo. As cicatrizes no ombro e no lado dela ficariam para sempre. 2 pequenas lembranças que carregaria sempre. Mas ela podia andar, podia sorrir, podia viver. Alessandro também caminhava. Ainda não com a velocidade que um dia tivera pelas ruas do Bronx. Ainda não, mas firme, sem bengala, sem cadeira de rodas. Emma e Sofia estavam na primeira fileira. Emma vestia um vestidinho branco e carregava uma cesta de pétalas macias. Tinha sido escolhida para espalhar as flores ao longo do corredor. Quando Isabela começou a caminhar pelo trajeto de pedra, num vestido de noiva simples, Alessandro esperava sob o arco de flores. Estava de pé, nas próprias pernas. Isabela chegou ao lado dele. Ergueu os olhos. Sorriu. Falou baixinho. Você ainda está de pé. Alessandro respondeu, mais baixinho ainda. Sempre vou estar de pé. O celebrante iniciou a cerimônia. Não foi longa, não foi ornamentada. Quando chegou o momento dos votos, Alessandro segurou a mão de Isabela e disse a única frase que havia preparado. Uma frase que ninguém tinha escrito para ele. Isabela, eu não sei quantos dias ainda tenho. Mas todo dia que eu tiver será um dia em que fico de pé, não porque sou forte, mas porque você ficou de pé por mim quando eu não conseguia. Não estou me casando com você porque você precisava de um lar. Estou me casando com você porque você é o lar.
Isabela chorou baixinho. Respondeu, a voz ainda um pouco rouca daqueles longos meses de recuperação. Alessandro, eu não estou me casando com o chefe. Estou me casando com o homem que se ajoelhou ao meu lado num escritório cheio de fumaça de pólvora, que pressionou meu ferimento com as próprias mãos. Esse é o homem com quem estou me casando. O resto dele, o mundo que fique. O celebrante os declarou marido e mulher. Alessandro se inclinou e a beijou. Quando os dois se viraram de volta para os convidados, Emma correu para a frente, não como uma daminha bem comportada, mas como a menina de 6 anos que de fato era, e abraçou as pernas de Alessandro. Ela se abaixou e a ergueu nos braços. Emma olhou para ele e sorriu. Fique firme, senhor. Alessandro sorriu de volta. Vou ficar firme. Os três, Alessandro, Isabela e Emma, se viraram juntos para os convidados. Foi a imagem final de toda a história. No começo, uma menina pequena tinha ficado ao lado de uma cadeira de rodas e dito: "Não tome esse comprimido, senhor." No final, a mesma menina estava ao lado de um chefe que já não precisava mais de cadeira de rodas, não por causa de nenhum milagre, mas porque ela lhe dera coragem suficiente para voltar a acreditar em si mesmo. No fundo do jardim, à sombra da velha magnólia, Sofia ficou observando a filha, o chefe da máfia e a noiva, 3 pessoas lado a lado como uma família. Ela sorriu. No bolso, carregava um pequeno pedaço de papel, uma carta do pai dela, o avô de Emma, que tinha chegado bem naquela manhã. A carta continha uma única linha: "Você e a minha neta fizeram a coisa certa. É só isso que o seu velho pai precisa saber." Esta história carrega uma lição silenciosa que fica no coração muito depois que a última cena se apaga. A pessoa mais perigosa na nossa vida nem sempre é um estranho. Às vezes é a pessoa que chamamos de irmão. A traição não chega pela porta do ódio aberto. Ela chega através dos homens que se sentaram à nossa mesa, ergueram uma taça conosco e, devagar, deixaram a inveja crescer nos cantos escuros do próprio coração. Mas esta história também nos lembra que a verdade muitas vezes é dita pelos lugares mais pequenos, por uma criança, por uma voz suave, por um único ato de coragem que ninguém percebe na hora. E o amor de verdade não vive dentro de uma promessa. O amor de verdade vive no momento em que uma pessoa está pronta para se colocar na frente de uma bala pela outra, sem um único segundo de hesitação. Agora, adoraríamos ouvir você. Qual traição você acha que doeria mais? Ser traído pela pessoa que você ama ou ser traído por um irmão que ficou ao seu lado por tantos anos? Deixe nos comentários de onde você está assistindo e conte o que essa história te lembrou na sua própria vida. As suas palavras ajudam este pequeno canal a crescer e cada comentário traz mais uma voz para a conversa. Se essa história tocou o seu coração, por favor, toque no like, compartilhe este vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir isso e se inscreva no nosso canal para nunca perder a próxima história de confiança, coragem e verdade. Cada novo vídeo é feito com o mesmo cuidado que este, e o seu apoio significa tudo para nós. Também desejamos a cada pessoa assistindo este vídeo boa saúde, uma mente tranquila e uma vida cheia de alegria todos os dias. Que a sua família esteja em segurança, que o seu trabalho seja abençoado e que o seu coração sempre encontre a coragem de ficar de pé, mesmo nos dias em que ficar de pé parece impossível. Obrigado por ficarem conosco até o último instante. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuidem de vocês, cuidem das pessoas que vocês amam e nos vemos em breve.